Peraí, que tá aparecendo para vocês? Tá. Tá? Uhum. Aqui, né? Então, vamos lá. Boa noite, eu sou o João Hiroshi, estou aqui com a Lívia Abreu e a Marcela Rodrigues. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho de conclusão de curso, que é o documentário Cultivando a Cura, o lado menos conhecido da cannabis. Bom, boa noite a todos. Como o Hiroshi disse, o nosso trabalho é sobre esse tema, né? O projeto escolhido, esse tema ele tem ganhado muita força nos últimos anos, principalmente depois da aprovação da Lei 399, né, que autoriza o cultivo da cannabis no Brasil por pessoas jurídicas. Então, hoje, ONGs e entidades, elas já podem fazer esse cultivo para fornecer para esse fim medicinal, né? Então, nosso objetivo é trazer uma informação um pouco mais aprofundada e de qualidade que fale sobre esse tratamento, né? E sobre o uso dessas substâncias, apesar do tema parecer atual, a cannabis ela é uma planta milenar que foi usada em países como a China, como a Índia e como o Egito, né? E no Brasil ela veio através dos negros escravos, né, por Portugal. Ela foi proibida em 1921, quando o Brasil teve a sua primeira lei sobre drogas, e só na década de 60 é que esses estudos começaram a aparecer através do doutor médico Elisaldo Carlini, né, que foi um pioneiro nesse debate, já faleceu o ano passado, mas ele deixou um vasto acervo de pesquisas e estudos, e essas pesquisas científicas, elas mostram que esse tratamento é bom para pacientes que têm epilepsia, câncer, doenças crônicas, Alzheimer e diversas outras patologias, né? No próximo slide, a gente vai ver, a gente também observou que houve um aumento nessas autorizações de importação do óleo de CBD. Então, em 5 anos, de 2015 a 2020, houve um aumento de 1.800% nessas autorizações. Então, isso mostra que as pessoas têm buscado tratamentos diferenciados que deem mais qualidade de vida e que também reduzam esses efeitos colaterais que os remédios tradicionais já causam, né? Então, com base nesses eixos, a gente conseguiu evoluir com esse projeto e fazer esse doc, né? Vou falar um pouquinho sobre a escolha do nosso produto. A gente escolheu um documentário no formato curta-metragem expositivo, que ele reúne as principais ideias a partir de uma apuração e dissemina todo o ponto de vista. A gente escolheu esse formato principalmente porque a cannabis no Brasil é um assunto que percorre muito tabu. E a gente teve esse cuidado, principalmente para não estigmatizar o tema em si. Bom, as personagens escolhidas para esse tema, a principal é a Gisele Tami. Ela possui um tumor na hipófise e quando ela descobriu esse tumor, todos os médicos falavam que ela teria ela teria que operar, né? Teria que retirar ele. No entanto, se ela fizesse essa operação, ela ia acabar perdendo parcialmente a visão e teria que fazer o uso de 24 medicamentos. Então, junto com o seu filho, ela achou esse tratamento alternativo com a cannabis medicinal. Ela começou fazendo plantio em casa, porém ele era feito de forma legal, até que ela conseguiu habeas corpus e hoje em dia ela tem a liberação para poder plantar em casa de forma legal. E trouxemos também 2 especialistas que complementam a história da Gisele. A doutora Ana Runi, psiquiatra, membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e a advogada Marcela Sanches, advogada criminalista e especialista em lei de drogas, e ela faz parte do coletivo Reforma, que é um coletivo que também faz esses habeas corpus para os pacientes poderem plantar em casa. A Gisele optou por plantar em casa também por ser uma maneira mais barata do que comprar um medicamento, que está aí no mercado e ele custa R$ 2.700. E o cultivo em casa saiu muito mais barato. Agora a gente vai mostrar o nosso filme na íntegra para vocês assistirem. Tá sem som, acho. Tá sem som aqui, Hiroshi. Tá sem som? Uhum. Eita. Putz. Eu não sei se vocês vão conseguir exibir, porque para passar filme aqui no Teams, às vezes ele é meio... ele não permite, ou então trava na aula, na Ele coloca de apresentação. novo.
Na Acho que se na apresentação anterior a gente não conseguiu. Entendi. A gente Mas pode tá pular, então. Eu acho que é melhor vocês seguirem com a apresentação, até porque a gente vai até 8h20, 8h20 e pouquinhos na apresentação. Acho que se exibir o filme, a gente acaba ultrapassando. Beleza. Vamos pular. Bom, as gravações tiveram que ser feitas, algumas, de forma remota devido à pandemia da Covid-19. No entanto, por conta do avanço da vacinação e da flexibilização da quarentena, foi possível uma visita à casa da Gisele Tami, a personagem principal. As músicas do nosso documentário foram pensadas a fim de trazer leveza ao tema, que já era muito pesado. Então, a gente queria trazer leveza ao filme e não estigmatizar mais o tema. Vou falar agora um pouquinho sobre o nosso público-alvo. A nossa pesquisa de público-alvo ela foi feita via Google Forms, com 329 participantes, e nessa pesquisa percebemos que os jovens de 18 a 30 anos eles preferem o conteúdo em audiovisual, por ser mais fácil de absorver as informações e também disseminar as ideias. Puxando um gancho já do público-alvo para a linguagem, a gente usou no nosso documentário principalmente a linguagem informal, porque a gente queria simplificar um assunto, um tema que é muito complicado hoje em dia no Brasil. Então, a gente pegou mais a linguagem informal em grande parte do documentário. Porém, nas partes mais técnicas e teóricas, como nas partes da doutora Ana e também da doutora Marcela, a gente não conseguiu fugir um pouco disso por ser algo que realmente, como é a voz de um especialista, a gente não pode trocar a linguagem, né? Sobre o projeto, como foi falado, é um doc de estilo curta-metragem expositivo, né? O nosso foco foi abordar pontos que a gente tinha informações apuradas. Ele possui 9 minutos e 40 segundos. A gente buscou muito conseguir atingir mais pessoas, né? Conseguir tanto entender esse universo que a gente não tinha muita informação, como também traduzir ele para as pessoas. E a gente também teve um aproveitamento muito bom de todo o trabalho, né? Tanto de conseguir desenvolver esse doc, de conseguir pensar nas imagens, de conseguir pensar nesse produto, também foi um aprendizado muito grande para a gente, e a gente acredita que tem sido positivo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relatório do YouTube. Como o nosso objetivo principal sempre foi disseminar realmente o debate e atingir várias parcelas da sociedade com o assunto, a gente acabou optando por postar ele numa das principais redes sociais para vídeos, músicas e etc., que é o YouTube. Com isso, a gente teve, desde o dia 25 de novembro, que foi quando a gente postou, 685 visualizações, 181 likes e 0 não likes, que no caso seria o não gosto, né? E com isso, a gente pode ver no relatório aqui do lado direito que 441 visualizações foram da divulgação que a gente acabou fazendo pelo Instagram, Twitter, WhatsApp, as outras redes sociais, e também tem um ponto que são as outras funcionalidades do YouTube, que teve 16 visualizações. As outras funcionalidades do YouTube são a página inicial, relatório de busca e etc. 39 visualizações foram diretamente da página do nosso canal, ou seja, as pessoas entraram na página do nosso canal e viram o nosso documentário a partir dele. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Ok, terminaram? Sim? Sim. A gente tinha se programado para mostrar o doc também, da tempo. Mas aqui acho que aqui Como ele tá curtinho, a gente pensou que ia dar certo, entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Eu agora queria passar a palavra, então, para as professoras que fazem parte da nossa banca hoje, começando pela professora Wanda, que está aqui conosco, e aí ela vai fazer os comentários dela, vai conversar com vocês, tá bom? Vamos lá. Vou fazer. João, Lívia, Marcelo, gostei mesmo. Vocês convenceram, né, com o documentário, tanto é que eu terminei aqui de assistir, eu falei para o meu marido, pega um vasinho que eu vou plantar, porque faz efeito, né? O depoimento dela, assim, convence. E vocês editaram as partes principais, né? Eu sei que vocês deviam ter um filme muito maior, né? Uma gravação muito maior aí para selecionar o X da questão.
Então, foi bem legal. A trilha relaxa mesmo, vocês conseguiram convencer. Eu já tinha até anotado aqui para falar para vocês, né? O assunto é pesado, porque nem é o caso dela, porque teve cura, né? É pesado de ver como é que uma federação de medicina, né? Um Conselho Federal de Medicina, não aceita, né, essa prescrição. Quer dizer, tem um monte de jogo por trás disso que a gente sabe, né? Tem tráfico, tem os laboratórios, isso tudo aí vocês nem podem colocar porque não está documentado. Então, mas a gente sabe aí que tem muita coisa por trás disso, né? E aí vocês fizeram um filme, eu vi, parecia o filme o início do TCC anterior, já começaram lavando louça. Então, assim, eu sei que vocês querem pegar todos os pontos, como a pessoa vive, como é que é, tal, mas, assim, eu achei bem legal, tal. Existe falta de informação mesmo, né, sobre os benefícios, né, com esses produtos à base de cannabis. Então, tem que mostrar, tem que incentivar, tem que comprovar, né, todo o trabalho tem um propósito e vocês conseguiram convencer, né? Conseguiram não sair do foco. Legal essa iniciativa de esclarecer também, né? No filme, as fontes foram legais também, né? A psiquiatra, a advogada, mas no filme acho que vocês não colocaram a legenda da advogada, né? Eu sabia quem era, vocês colocaram só da psiquiatra, esqueceram, não sei. Eu sabia quem era porque eu li no relatório, vi as fontes de informação, todas as fontes de vocês aí e tal. Vocês perceberam isso ou não? Se prenderam nisso? É que quando eu tô ouvindo, mesmo que eu tenha lido, eu quero saber quem é. Então, enquanto não aparece a legenda aí com o nome e a função da pessoa... É porque eu acho que tem, professora, só que pode ocorrer dela ter passado muito rápido a E legenda a gente não dela. colocou todas as vezes que a pessoa aparecia. A gente colocou só uma vez. A gente não colocou a legenda dos nomes toda hora. Ah, mas acho que... Ela aparece no primeiro momento. Assim que acaba aquelas reportagens do Fantástico, que mostra ali aí ela aparece. né? Aí aparece ela, só que a legenda, de fato, ali faltou uns segundinhos, talvez. Era bom ter deixado um pouquinho mais, mas ela aparece ali, que ali é a primeira vez que ela aparece, né? Isso, e aí só deixa na primeira vez que o personagem aparece. A lei, né? Como a lei chegou no Brasil, foi importada dos Estados Unidos e tudo mais. Vocês fizeram um histórico legal, né? Foi bem didático mesmo, né? Mostrando que é usada há muito tempo pelos povos antigos. Vocês contaram toda a história, isso daí é importante, né, no TCC. E tiveram esse feedback legal, né, sobre esses produtos, tal. Fizeram até a pesquisa, muito bem, eu gostei bastante, tá? Vocês estão de parabéns. E não tenho nada para... O relatório também está certinho, tá? O relatório técnico que vocês fizeram, tá muito bem. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigada, professora. Valeu, professora. Obrigada. Obrigado, professora. Agora eu vou passar a palavra para a Valéria, que está na Offner, direto da Offner. Agora ela está onde? Sacanagem, hein, professora? Continuo na Offner, acabei de comer um brigadeiro. Tá uma Valéria, delícia, tá, gente? Poxa. Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Olha, espero que não esteja travando aqui. Eu acho que tá bom. Se não, tá bom. Então é o seguinte, eu tenho dois... Eu fiz análise do trabalho de vocês em dois tempos, né? Que é o relatório e o documentário em si. Eu primeiro li o relatório, e aí no relatório eu achei sensacional. Eu achei que no relatório vocês explicam exatamente o propósito do documentário, quais foram as bases nas quais vocês se apoiaram para ele, como vocês organizaram esse documentário, de que maneira que vocês estruturaram o documentário. Quer dizer, você vê o documentário pelo relatório. O relatório está muito bom.
Mas eu confesso que quando eu vi o documentário eu fiquei um pouco frustrada. Por quê? Porque eu achei que o documentário ele não fez, faltou um pouquinho de contextualização das personagens. Você tem uma pessoa que está com câncer, né? Que tem uma ameaça, câncer no cérebro, pelo amor, né? É uma coisa do tamanho do mundo, né? Assim, eu imagino receber um diagnóstico desse, né? É para deixar qualquer um maluco. E aí você tem a luta dessa pessoa que é biomédica, né? Você tem a luta dessa pessoa que é biomédica para conseguir experimentar uma coisa que ela considera que vai... Ela considera não pela sapituca dela, né? Não assim, mas por uma pesquisa mesmo, uma pessoa com conhecimento. Considera que pode salvar, e é uma luta isso. Ou seja, tem que plantar, tem que se submeter a uma condição de criminosa, né, para conseguir tomar o remédio. Então, eu acho que tudo isso passou de uma maneira muito, muito fria. É um drama muito grande por uma maneira muito fria de ser colocada no documentário. Eu acho que faltou a contextualização dessa história, vocês refazerem esse diagnóstico, reconstruírem essa história do diagnóstico, desse processo, ouvir o filho, né, o desespero do filho que falava para ela que isso daí poderia salvá-la. Quer dizer, eu acho que assim, gente, ficou muito noticioso, só que não era notícia, não era uma grande reportagem, e ficou com cara de grande reportagem, mas não ficou com cara de grande reportagem porque não tem outro lado. Então, ele ficou muito, muito frio, muito impessoal, muito jornalista, sabe? Eu acho que faltou uma dramatização aí dessa história para contextualizar mesmo a história e o que vocês queriam passar, que eu li no relatório. O que eu li no relatório vocês não conseguiram reproduzir no documentário. Agora, eu imagino a dificuldade que vocês tiveram, né? Num ano de pandemia, uma pessoa que é vulnerável. Então, tem uma série de coisas aí de fatores complicadores para que vocês conseguissem esse tipo de coisa. Mas algumas coisas poderiam ter feito, tipo o exame, mostrar o exame com o tumor maior, o tumor menor. Aquela psiquiatra não era médica dela. Mas o que será que dizem os médicos dessa pessoa? Que acompanharam esse processo numa terapia alternativa. Né? O que diz o filho, o que diz a família? Ela ficou muito isolada, parece que ela vive com as maconhas dela. Aí tem uma psiquiatra e tem uma advogada. E ela não tem família, não tem, acho que faltou emoção, só isso. Mas tá bom, o trabalho tá bom, eu acho que o assunto vocês dominaram, vocês buscaram, tanto é que no relatório isso está muito claro. Eu acho que teve uma dificuldade de colocar isso dentro do filme. Mas essa dificuldade também foi impulsionada ou impactada, né? A facilidade foi impactada pela pandemia, que dificultou bastante coisa, né, do trabalho de vocês. Mas, de qualquer maneira, parabéns aí, gente. Parabéns. Obrigada, professora. Obrigado a todos. Eu vou fazer também alguns comentários, aproveitando que esse é o nosso último encontro, aí nossa última chance de bater um papo sobre a produção nossa, né, desse ano. Eu acho que vocês captaram bem a essência do que é fazer um documentário, as dificuldades, né, que são inerentes. Não é uma coisa fácil, não é simples. Deixa eu fechar o não é simples, né? É uma atividade super dispendiosa, uma atividade que é em equipe, então você depende do trabalho dos outros, você depende de às vezes, capacidades e técnicas que você ainda não domina inteiramente. O documentário é uma linguagem nova para vocês também, vocês entraram em contato com isso este ano,
e acho que foi interessante ver como vocês se encantaram pelo assunto, a ponto de querer fazer o TCC dentro dessa vertente. Não é fácil mesmo, porque não é só você escolher um tema, né? Não é só você achar um recorte. Já é difícil. O recorte de vocês, a gente discutiu muito esse ano, né? Vocês entraram muito tendenciosos, não tendenciosos, mas vocês abraçaram demais a causa e queriam, e quase que o documentário de vocês estava quase virando um documentário meio panfletário. E a gente começou a estudar o assunto, porque também é uma coisa que conhecia um pouquinho, mas também nunca tinha entrado muito a fundo nisso. A gente foi falar com outras pessoas, entender mais do que a gente está falando. E isso é uma coisa que tanto o repórter quanto o documentarista precisa. Outra coisa, por mais que a gente simpatize com uma ideia, por mais que a gente tome um partido, é difícil não tomar um partido, né? É difícil não escolher um lado, mas o documentarista, ele tem que ser esse cara meio observador, né? Ele tem que ser essa pessoa que falar para a gente o que ela tem para falar, né? Ao invés da gente já sair selecionando os entrevistados, as fontes, os personagens, para alcançar um resultado que a gente, de antemão, quer aquele resultado. Então, a gente já monta tudo para dar o resultado que a gente quer, né? E, às vezes, é uma cilada, porque a realidade não é o que a gente fica pensando em casa. Às vezes, a gente vai lá e descobre que a realidade é uma outra coisa. Não é aquilo que eu tinha imaginado antes. A realidade é diferente. Aí, o que a gente faz? A gente joga o filme fora? Não. A gente fica tentando colocar a bolinha dentro do quadrado? Não, a gente se adapta, a gente procura falar, peraí, o que a história está me dizendo? Neste caso, o que a história está dizendo? Está dizendo que não existem tantos estudos ainda sobre o assunto, né? É promissor? Sim. Tem alguns resultados interessantes? Sim. Esses resultados, eles são 100% pronto, batemos o martelo, está carimbado, é isso mesmo? Ainda não, né? Por mais que a gente ache que é um caminho bom e que tem muita gente, vamos testar, né? É a mesma coisa que a cloroquina a mesma coisa que quase a mesma coisa que a cloroquina na Covid. Lá em março de 2020, em abril, quando a gente não sabia se a cloroquina funcionava ou não, muita gente testou a cloroquina, muita gente tomou, porque não sabia. Depois que a gente soube que não faz efeito nenhum, continuar tomando, aí, desculpa, tem que ser um pouco pateta, né? Então, hoje, o que a gente vê, no caso da cannabis, é isso, ainda não temos esses estudos. Então, as pessoas tomam e, aparentemente, parece que faz efeito. Se não um efeito direto na doença, talvez um efeito psicológico, talvez um efeito calmante, talvez um efeito que traga uma sensação de bem-estar e que acaba influindo na doença. A gente ainda não sabe, né? Por tudo que já disseram, os estudos estão andando enquanto a gente está fazendo o filme. Então, é interessante a gente discutir um assunto como esse, e ainda a gente não pode dizer ou não é. Nós estamos construindo esse conhecimento sobre o assunto, né? E vocês colocaram mais um tijolinho nessa construção, né? A questão algumas questões que as professoras comentaram aqui fazem sentido porque fazem parte da experiência de você fazer um trabalho como esse, que é um processo. O documentário, eu sempre digo, é um processo. A gente começa, e aí é o processo de fazer o documentário, é o processo de descobrir o assunto, de se envolver com o personagem, de aprender aquela história, de ouvir aquelas pessoas. Por isso que te transforma. Quando você termina, fala, pô, não foi só o trabalho que eu fui lá, escrevi um texto e pronto. Não, é toda uma bagagem de coisas novas que vieram para vocês, né, que vocês estão vendo pela primeira vez. Então, é evidente que não é 100% cravado, perfeito, pronto, resolveu, podemos ir para Cannes. Não. Muito poucos trabalhos, a gente poderia dizer isso, inclusive os profissionais, principalmente os profissionais, né? Os trabalhos são assim mesmo, eles são incompletos. A gente termina e a gente sempre fala, puxa, acho que faltou isso, achei que se eu tivesse mais tempo, teria feito aquilo. Faz parte do trabalho, né? A gente poderia ter, talvez, entrado mais na história da personagem, talvez trazido esse contexto dela, da doença, né? Do desespero que é você, de repente, se ver com poucos meses de vida e você fala, pô, tem uma chance ali, eu vou tentar, vamos ver o que acontece. E, de repente, o resultado dá certo, você fala, será que foi por causa do remédio, da cannabis, ou será que não? Não sei, mas está fazendo bem. Vou continuar enquanto os estudos vão aparecendo. Então, acho que, para mim, o que eu vejo
interessante na trajetória de vocês no trabalho é que vocês aprenderam a pesar melhor, na minha opinião, vendo de fora, né? Vocês chegaram com uma ideia muito formada a respeito, muito certos, muito seguros, porque quando a gente faz documentário é um perigo, porque a gente tem mais dúvida, né? O bom é a dúvida, a resposta nunca é muito boa. O bom é ter dúvida, né? E vocês chegaram com muitas respostas, e aí, ao longo do documentário, as respostas foram meio caindo e vocês foram ficando com dúvidas. E aí que é interessante, porque o documentário ele é feito de perguntas, não de respostas. No documentário, a gente faz pergunta, a gente não faz resposta. Se a gente não fizer a pergunta certa, a resposta também não vem. Então, esse aprendizado, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Não ser tão dogmático, não ter tanta certeza, né? Tudo é relativo. Acho interessante, defendo que as pessoas possam ter acesso a esses remédios, defendo. Mas também não estou dizendo que é a salvação da lavoura. Calma, vamos ver. Vamos esperar os estudos aparecerem, né? Antes da gente sair abraçando a causa e levantando panfleto na rua, né? Faixas e tal. Então, eu gosto de pensar que acho que é um trabalho que vocês fizeram, que é um processo de uma experiência muito rica em várias áreas, dentro do assunto e dentro do fazer documentário. E fico muito feliz de vocês chegarem até aqui e de terem escolhido também essa vertente aí do documentário para o trabalho de vocês, porque não é fácil. É mais fácil fazer uma monografia, né? O texto é uma coisa que vocês já dominam há vários anos, vocês fazem na sua casa, pegam umas entrevistas, telefona para um para outro, está resolvido, né? Vocês escolheram um caminho difícil, ainda mais numa pandemia, ainda mais durante uma pandemia. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, pesar. Eu acho que vocês chegaram no final do trabalho e têm uma boa, sólida formação sobre o assunto que vocês escolheram, pesquisaram bastante, e eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns. Bom? Obrigada, professor. Obrigado vocês. Valeu. E eu acho que vocês conseguiram, inclusive, só para completar, cumprir os prazos, porque acho que isso dentro de um trabalho é muito importante, difícil. O documentário, a gente tem que fazer os diversos checkpoints, assim, fizemos isso, fizemos aquilo, tal época a gente tem que ter terminado tal fase, né, para dar tempo de fazer tudo até o final. Não é uma monografia, é diferente, né? Ele tem etapas, a gente tem que tentar cumprir. Vocês conseguiram cumprir e a gente chegou no final com o nosso melhor até o momento. Eu acho que isso é que é importante, né? E sempre temos que ter autocrítica e falar realmente onde a gente errou, o que podemos fazer melhor. Esse também é a outra parte do ensinamento, que não é só para isso, é para a vida, né? Daqui para frente, para tudo também, para a carreira de vocês. Tá bom? É o seguinte, a gente vai agora dar Vocês podem continuar aqui na sala um pouquinho, nós vamos ficar em silêncio aqui, nós vamos em outra salinha aqui para a gente confabular, e daqui a uns 5 minutinhos a gente volta para dar... Não vou dar a nota de vocês, que eu não posso divulgar a nota agora, ela vai sair no sistema, mas eu vou dizer se vocês foram aprovados ou não. Olha. Eu vou me despedindo de vocês aqui, porque eu não vou voltar, tá, gente? Porque, como eu estou na Offner, eu vou ter que comer mais um brigadeiro. Não é, é que eu vou ter que sair daqui para ir para o WhatsApp, aí fica complicado voltar aqui, tá bom, gente? Mas parabéns aí pelo trabalho e bom final de ano para vocês. Valeu, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Valeu. professora. A gente agradece muito, viu? De verdade, toda essa trajetória. Tchau, Então, gente. Tchau. Fim de ano. E aí a gente já volta. Obrigado.
Oi, pessoal, voltamos. Estamos de volta aqui para o clímax da nossa noite. Momento de rufem os tambores. Não, estou brincando. Parabéns, vocês foram aprovados. Terminaram essa jornada aqui na universidade. Parabéns por esse momento. A nota vai sair no sistema. E eu desejo muita sorte para vocês na carreira de vocês daqui para frente, que vocês sigam aí e façam muitas coisas, muitos trabalhos interessantes e que enriqueçam a vida de vocês, tá bom? Parabéns. Muito obrigada, professor, principalmente pelo apoio durante esse tempo. Valeu, Obrigada. Verdade, esses últimos 4 anos aí foram bem legais aí. Muito obrigado por todo o aprendizado. E acho que é isso. Feliz demais. Eu não acredito. Ô, gente, vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Vamos. Mas os convidados têm que abrir a janelinha. Cadê os convidados?